você que acompanha o Sobral no Enem em casa, hoje nosso 15º encontro, segunda aula do dia. Fiquem agora com a aula de português do professor Cláudio Márcio. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos, bom dia, gente. É um prazer estar com vocês nesse sábado maravilhoso. Próximo do nosso Enem, poucos dias faltando, e nós vamos propriamente primeiro lembrar sobre a importância da prova de linguagem, porque muita gente diz assim, Maria, minha nota sempre mais baixa de linguagem. O TRI, não diz propriamente para você se é mais baixa ou mais alta nota se você não olhar direito, ok? Então tenha cuidado. Na verdade, sua nota às vezes é muito boa e você acha que não é. Então, analise melhor a questão do TRI. Mas, então, a gente tem que dar muita importância a essa da nossa área, muita importância sobre interpretar o texto, ler com cuidado o texto. Pontuação é essencial, ok? Porque a interpretação passa por todo o processo de saber pontuar o texto para inferir tudo que há naquele texto. As importâncias maiores hoje são textos informativos, textos publicitários, textos de caráter artístico, textos que representam o entretenimento. Então, são textos diversos que surgem no mundo afora. Sabemos que o mundo hoje é voltado para as comunicações, mas as comunicações tecnológicas, isso tudo aí está mostrando a você que há textos. As redes sociais, completamente voltadas para textos. Então, todos os dias, todos os momentos da sua vida, na sua blusa, você está com texto, porque você está com texto com palavra que pouco se usou há pouco tempo. Não se usava isso, a expressão selfie que está na sua blusa. Percebo que a inovação da linguagem, ela é constante, a linguagem é dinâmica. E aí, nesse dinamismo todo, você faz parte desse mundo, dessa linguagem que circula. E aí, constantemente, você é tomado por publicidades. Todos os dias, alguém te diz, compra isso, faça isso, seja isso. E a partir desse momento, vamos falar de uma área importante, que são, voltadas para as comunicações, que são os elementos das comunicações e as funções da linguagem. Sabemos que, há uma habilidade própria para isso. Das 30 habilidades de linguagem, 4 são para a língua estrangeira e as 26 incorporam a parte considerada da língua portuguesa, que entra a literatura, que entra as artes, que entra a parte da educação física, que entra a linguagem das novas tecnologias, que entra propriamente diversos meios de persuadir você, objetivo do autor, estratégia argumentativa, as variações linguísticas. Mas perceber que nós temos aqui voltado para a habilidade de ser nota. É essa habilidade que geralmente uma, duas questões são precisas, okay? E às vezes até pode estar em outro momento voltado até para a literatura em si. Mas quando se diz que você tem que analisar as funções da linguagem, predominantes nos termos, situações específicas de interlocução. Gente, só um minutinho aqui. 3 alunos: Mariana Mesquita, Andressa Mara, Driele Teixeira. Estão aí? Mariana Mesquita, Andressa Mara e Driele Teixeira. Vamos lá. Então, perceba que ele quer, na verdade, apenas isso. Você analisar a função da linguagem, que se você analisa bem essa função da linguagem, e há uma que predomina sobre as outras, isto é, há alguns textos que trazem mais de uma função da linguagem, mas uma predomina sobre as outras.
Okay? E a partir daí, nós vamos começar a perceber como circula todo o contexto, né, da função da linguagem, propriamente interligado com os elementos da comunicação. Percebe que você está nesse ciclo. Percebe que eu sou emissor, você está sendo receptor. Para chegar essa mensagem a você, existe todo o processo. Eu tenho um microfone, eu tenho minha voz, eu tenho um tema para dar, eu tenho um jeito de falar de maneira mais objetiva, mais informativa, ou artisticamente falando. Nesse processo todo, você tem diversos aspectos importantes. Porque, imagine só, você é dono de uma empresa e você constantemente envia para o Instagram que a sua empresa mantém todos os dias publicidade daquilo. Lembre que, dependendo da sua empresa, você tem um público-alvo. Se eu tenho um público-alvo, a linguagem que eu vou usar, eu vou me importar com isso. Okay? Eu preciso sempre me importar com isso. Exemplo, vamos dizer que você tem uma empresa de brinquedos, tem uma loja de brinquedos propriamente. Imagine só que horário você tem que ir, né? E quais canais de comunicação para chegar ao comprador. Será que você vai colocar no horário nobre da novela? Você acha que os pais que compram brinquedo? Você acha que o pai compra? Se fosse a ReHap fazer propaganda na hora da novela ou do jornal. Por isso que ela faz propaganda na Discovery Kids. Porque a criança, lógico, ela não vai usar o dinheiro para comprar, não tem o dinheiro. Então ela diz, pai, compra. É a criança que compra. Então eu tenho um público-alvo. Se eu tenho um público-alvo, constantemente, eu tenho que usar a linguagem daquele público. Né? Quando você chega no fim do ano, as crianças já sabem que vai estar perto do fim do ano, sabe por quê? Porque tem a propaganda da Casa Prima na TV. Está percebendo? Eles dizem, vixe, está perto do Natal, pai. Né? E agora que ele colocar ele numa roda gigante, ele pensa que lá para a direção, ele não sabe que nós temos essa parte. Não é isso? Gente, e aí lembramos, né? A criança ela é persuadida. Eu tenho estratégia para persuadir você. Eu tenho linguagem para dominar você e você comprar, mesmo que você não precise. E tudo isso tem a ver com o meu emissor. O meu emissor expressa algo para mim. Ok? Ele imprime algo. Olha as palavras: expressar, imprimir. Okay? Esse meu emissor eu posso chamar também de narrador, um texto narrativo, lembra disso? Eu posso chamar a poesia de eu lírico, ou eu poético, ou sujeito poético, ok? Olha as palavras, as expressões, você desconta as questões, ok? E aí você tem que perceber que eu tenho locutor, narrador, eu lírico, eu poético, sujeito poético, são as variações do narrador. São variações do emissor. Então, cuidado que as questões elas vão variando, né? O nome, mas é o mesmo referente que é o emissor. Okay? Mas esse emissor, ele vai emitir uma mensagem, ele vai expressar uma mensagem para um receptor. Esse receptor, ele pode e necessita, dependendo se for para comércio, o que eu quero que esse receptor faça? Compre algo. Compre algo. Que ele aja. A ação dele tem a ver com minha ordem. Faça isso. Compre isso. Por isso eu vou necessitar aqui de um tipo de verbo que vai orientar, ordenar, persuadir. E aí daqui a pouco eu vou falar desse verbo. Que você já deve saber muito bem. Não é isso? Mas para esse processo todo, eu tenho textos que se preocupam muito com o referente. E aí eu tenho uma função referencial. Daqui a pouco vai ficar a função separada, ok? O que é o referente? É o assunto. É a informação que eu te dou. Por exemplo, um texto
jornalístico. A preocupação é o que o jornalista diz, é o que ele pensa daquilo? Não. É o que você vai pensar daquilo? Não. É o que ele vai te informar. A importância está no texto dele, que é o referente, que é o assunto. E se você pega uma revista super interessante, que é de caráter mais científico, de curiosidades científicas, a importância é o assunto dali. Ok? Nós temos também, no lado de cá, o código. Por isso está na língua portuguesa. E aí entra a metalinguagem, que é algo muito comum no Enem, perguntar sobre metalinguagem. E aí eu vou citar também na literatura, quando ela aparece em vários momentos literários, ok? Na metalinguagem. Recurso usado por alguns escritores ao falar do próprio texto. Filmes, programas televisivos, tem isso. Isso é constante no nosso mundo, ok? Eu tenho também o canal de comunicação. Ok? Quando começa aqui a nossa programação, alguém vem aqui e testa o microfone. Alô? Está no vídeo? Oi, testando. Esse testar aí é o que chamamos de canal. Estou testando o canal. E aí esse canal, ele pode ter problema. Não é isso? Quando esse problema acontece, chamamos de ruído. Não houve a comunicação precisa. O canal, às vezes, às vezes você quer mandar uma mensagem para alguém, de internet, não está funcionando direito. Há um problema. É o canal. A internet é o canal. Então, dando um problema. E aí, lembramos que, nesse processo todo, você tem também o que chamamos de mensagem. E essa mensagem é o que vai ser do lado poético, do lado artístico. Há mensagens que necessitam algo mais artístico. Algumas músicas, elas ficam na história da música brasileira, lembra-se 40 anos depois, 30, 40 anos depois, porque a mensagem é mais artística. Algumas elas são descartáveis, porque não está de lado artístico. E aí a gente vai ver isso agora. Cada um. Ok? Pegamos de cara logo a função emotiva da linguagem, chamada também de expressiva. Ok? Nesse contexto todo, eu tenho aqui um texto, um fragmento textual de uma obra chamada Quadros do Desejo, que é uma obra da Carolina Maria de Jesus. Essa mulher, ela mora na favela. Okay? Essa obra dela, hoje, é uma das obras cobradas na prova da Unicamp. Porque o Unicamp, em prova diferente, não é puramente Enem. Okay? Uma mulher que viveu na miséria. E olha só, se é expressiva, ela vai expressar tudo isso. Vamos dizer, literatura contemporânea, a pós-modernidade, não é isso? Okay? Ela é para esse lado pós-moderno. A literatura pós-moderna. Hoje ela é estudada muito, até o Unicamp, está usando. Carolina Maria de Jesus, no livro Quarto Despejo. Okay? Olha como ela diz: 27 de maio, percebi que no frigorífico jogo creolina no lixo, para o favelado não catar carne para comer. Quando ela olha o verbo, ela usa, não é isso? Na primeira pessoa. Okay? Olha como ela expressa algo que está na intimidade dela, que ela pensa naquilo. Não tomei café. E andando pela meio planta, comecei a sentir a boca meio amarga. Pensei, já não basta as amarguras da vida? Parece que quando eu nasci, deixei uma cama para passar fome. Catei um saco de papel, ferro, lata, carvão, tudo serve para o favelado. O leão pegou o papel. Recebi 6 ricos. Pensei, guardar o dinheiro para comprar feijão. Mas vi que não podia, porque o meu estômago reclamava e torturava-me. Olha, ele torturava, reclamava, não é isso? Sempre a primeira pessoa, ok? 27 de junho,
Nós somos pobres. Vimos para as margens do rio. As margens do rio são os lugares do lixo dos marginais. A gente da favela é considerado marginais. Não mais se vê os corvos voando às margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. E aí você percebe que ele expressa todo o sofrimento passado por ela, não é isso? E aí essa expressividade, o nome diz função emotiva ou expressiva. Okay? Por isso eu tenho verbos na primeira pessoa, não é isso? Percebo que eu tenho aí parcialidade. Olha os termos colocados aqui. Se você não tem o seu material, escreva ao lado aí. Perceba que essas palavras vão aparecendo nas questões também. A parcialidade é o lado dela, pessoal. É algo bem subjetivo. Viu? É a subjetividade. Ela imprime a sua subjetividade. Você vai ver que a gente tem da frente sobre isso. Ó. Ela imprime a sua subjetividade. Ok? E aí você encontra textos românticos, na literatura romântica é muito isso. Principalmente os ultrarromânticos. Okay? Eles imprimem a sua subjetividade. É o lado melancólico de ver a vida. É o lado totalmente doentio dos ultrarromânticos, dos poetas do mal do século, como Álvaro Azevedo. É o tempo da fuga da realidade. Eles imprimem essa subjetividade, são as suas sensações. Sensações são os seus sentimentos, o que sente. Não é isso? Olha a palavra sensação, ok? É o que se sente. E aí lembrar que é a opinião, é o comentário dela, é uma verdade relativa. Relativa por quê? Porque o que ela pensa, pode ser que o outro não pense isso. E aí você tem as emoções de uma narradora, ok? As emoções de uma narradora. Diversas canções aparecem. Diversas canções, o eu lírico, o eu poético, o sujeito poético, exprime sua subjetividade. E aí você olha para o texto, e está colocando seu sentimento, está colocando suas amarguras. Okay? E a poesia, você vê muito isso. Você vê na Cecília Meirelles, eu não tinha de rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Eu não tinha estas mãos estão paradas em frias e novas. E ela coloca no final que toda uma dor da mudança que houve nela. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Que espelho ficou perdido na minha face. Ela não deu para a mudança, ela não percebeu isso. Ela imprime suas dores, suas amarguras, seu sentimento totalmente na fugacidade da vida. Não é isso? Ela não percebeu que a vida passa, o tempo passa. E aí quando ela olha, o tempo ficou no espelho. O tempo é o espelho, a metáfora maior do Cristo. E aí nós temos a subjetividade, nós temos a opinião. Isso é função emotiva ou expressiva. Ok? Ele diz, próximo. Vou passar logo para cá, passar um pouco, depois eu volto no referencial, ok? Se eu tenho um emissor, eu vou mandar agora uma mensagem para o meu receptor, ok? E aí lembramos, o mundo da publicidade é como a propaganda lá do garoto. Ele quer te hipnotizar, ok? Ele quer te hipnotizar. Por isso, usa-se verbos no modo imperativo. Compre batom. Compre batom. Viu que está estimulação? Compre batom. Imagine só, você, quando criança, muitas vezes, olhava para o batom garoto e eu quero esse batom garoto. Ele te hipnotizava. O mundo publicitário faz isso. Por isso, lembre que a propaganda sempre vai dizer isso. Às vezes eles erram gramaticalmente, mas a intenção ainda é manipular você, persuadir. Por isso a função se chama conativa ou apelativa. Por isso a propaganda é sempre apelativa, porque ele está falando o objetivo dela, a função dela
né? Conação, apelação. Conação, apelação. Está aí a palavra conativa. E aí, faça o 21, a Inglaterra usava isso. Se formos ajeitar a gramática, faz o 21. Ele usa faz, mas o correto seria faça, não é isso? Ele usa faz. Propaganda, faz o 21. A Caixa Econômica diz: vem para a Caixa você também. Quem está falando quem? O receptor. O gramaticalmente correto seria: venha para a Caixa você também, não é isso? Só que a publicidade também se preocupa com o dinamismo da linguagem e o seu público-alvo. O público-alvo, clientes da Caixa Econômica, são aposentados, poupadores, pessoas geralmente de uma classe mais simples do que os bancos, lembra disso? Por isso a linguagem é mais espontânea, é mais coloquial, por isso vem. E aí você encontra isso em muitos contextos. Okay? Mas lembre de uma coisa: no mundo do século XXI, nós necessitamos também, né, uma preocupação com o outro. No mundo de hoje, algumas palavras surgem no vocabulário tipo empatia. O que é empatia? Já ouviu essa palavra? O que ela representa? É você compartilhar com aquela dor daquele outro, ele está lá dele ali. Né? Você não vai sentir a mesma dor, lógico. Não é isso? Mas você está ali para ajudar, compartilhar. No mundo em que vivemos, né? Sempre foi assim. A gente também a gente cresce como ser humano quando a gente compartilha o sentimento com os outros. E aí essa relação empática, você encontra diversas poesias. Vinícius Moraes fez um poema que tornou canção chamado Rosa de Hiroshima. Ele dizia: pense nas crianças musas telepáticas. Pense nas crianças. Ele sempre vai dizer: pense nas mulheres, rotas alteradas, mas não se esqueça da rosa de Hiroshima, a rosa, né, hereditária. Ele vai colocando verbos no modo imperativo, porque ele está repetindo para você que é o interlocutor, você que é o receptor daquela mensagem, está ouvindo a questão, ele para você pensar no outro. Pense naquelas crianças que sofreram durante a bomba atômica. Não é isso? Pense naquelas mulheres que viveram alteradas, roucas, loucas, enlouqueceram. E aí você tem a poesia também focada no público, que dá um caráter mais de empatia. Não é isso? Isso é muito comum hoje, né? O inimigo quer que você compreenda isso. E a redação também, às vezes, ele quer que você compreenda isso. Torna-se mais empático. Algumas expressões são comuns no mundo de hoje, como essa e essa. Como também se usa o termo, às vezes, resiliência. Né? Resiliência, se você pegar a poesia do Loniano, ele usa muito isso. Quem vai ser resiliente? O meu leitor. Ok? O meu leitor. E aí são expressões muito comuns. Né? Então, lembre, não é só na publicidade que está a função conativa. Ela está também em textos diversos, como a canção, como a poesia. Né? Cuidado com esse tipo de texto. Não é porque é poesia que vai ser dedicada à função poética. Ok? Que eu vou falar isso depois. Não é de cara olhar, a poesia vai ser função poética. Não necessariamente. Ok? Não necessariamente. Porque naquela poesia, tipo, né? Tive aqui, meus 8 anos, estou no caso brilhador. Ó, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, a minha infância querida, que os anos não fazem mais. Ele está falando dessa vontade dele. A poesia vai ter função poética? Vai ter. Mas pergunta isso?
Não, ele tem uma função emotiva. Porque são as emoções dele, as emoções de um eu mímico, ok? Então não é de cara a função poética, não é isso? A função poética é outra coisa, ok? Que já vai falar. Viu? Sim, no meio do caminho tinha uma pedra. Lembrar que, naquele momento, o modernismo está em evidência. Né? O verbo ter está inadequado gramaticalmente. Que gramaticalmente devemos colocar havia uma pedra. Mas, para subverter o modelo literário, né, que antes se usava, o parnasiano, formal, o modernismo usa o coloquial. E aí, se você notar, aquele momento ali do poema, como é? A língua do povo, né, que você está usando ali, a língua do dia a dia, a oralidade, a fala, que isso vem com o modernismo. O modernismo incorpora ao texto isso, essa linguagem do povo, né, diferente dos parnasianos. Não é isso? Você pega o hino nacional, que é um texto puramente parnasiano, que foi escrito em 1909, completou 110 anos esse ano, e pouca gente tem o significado das palavras, é isso? O formalismo nacional tem a ver com o momento literário, o parnasianismo. Lá para o lado, lá para o Alberto de Oliveira, o Raimundo Corrêa. Então é bem distante do povo. Por isso o nacional é formal, é muito sofisticado, é muito culto. Mas o modernismo não. Eu, Drummond, ao colocar no meu treino de última pedra, ele está falando da questão dos obstáculos da vida. Ele está querendo também dar o caráter de você tem que ser resiliente também, é isso? Mas ele usa uma linguagem poética, artística. Okay? E o coloquialismo, ele está tratando aí, nesse contexto. Depois eu vou falar da poesia, a função poética. Mas, olha só a função conativa alterativa. O que traz? Ordem. Compre isso. Ordem. Que faça isso. Seja isso. Pedido, faça. Compre o salgado para mim. E aí, isso é pedido. Instrução. Aí você tem os textos instrucionais, não é isso? Você tem os textos que orientam você. Coloque 2 colheres de sopa de leite, 2 xícaras de leite, 2 colheres de açúcar, coloque isso, ponha isso. Isso é constante. Estou instruindo você, orientando você. E aí você tem o verbo no modo imperativo. Lembre disso. Eu tenho 3 modos verbais. O indicativo, que algo já ocorreu no passado, ou está ocorrendo no presente, ou vai ocorrer no futuro, mas é certeza. Eu tenho o modo subjuntivo. O nome já diz, subjuntivo, a subjetividade, é a hipótese, é a dúvida, é a possibilidade. Pode ser que não aconteça. Tipo, se você vir o Fernando Henrique em Sobral, entregue a apostila para mim. Se você vir, é o verbo ver, que o futuro do subjuntivo, pode ser que eu não veja, não é isso? Isso é possibilidade, isso é hipótese, ok? Isso é hipótese, pode ser que eu não veja, ok? E aí, é subjuntivo. E o outro modo é o modo imperativo. Faça, você, compre, você, e é usado na publicidade. Fora isso, eu tenho uma conscientização, né? O texto que busca conscientizar. Olha o termo. Se eu estou te conscientizando, eu estou orientando você. Ok? Eu também verbo no modo imperativo. Olhe bem, preste atenção. Esta é a nossa missão. Ok? Olhe bem. Isso. Eu estou buscando conscientizar meu receptor. Olhe bem, esta é a missão. Veja bem, olhe bem, veja bem, esta é a nossa missão. Né? Quando ele olhe bem, veja bem, ele está conscientizando a interlocutor, não é isso? Okay? Isso é função conativa. Súplica.
Meu Deus, perdoa este pobre coitado, que de joelho resolucado, pedindo para a chuva, cair sem parar. Perdoe. Olha o verbo no modo imperativo. E essa questão se chama-se súplica cearense. Ok? Súplica cearense. O nome já diz, não é isso? Ele está usando o modo imperativo. Ok? Outro, influenciar. Ok? Você, qual é a profissão da moda nas redes sociais? Digital influência. O que ela está fazendo com você? Ela está mostrando uma roupa, persuadindo você a comprar. E ela coloca lá o link, né? Aquela roupa e tudo mais. Isso é publicidade. Não é isso? Ela está te influenciando. Ela está, de maneira subjetiva, ela está dizendo, compra essa roupa. Não é isso? E aí você tem o digital influência de vender várias coisas, né? E aí ela está te influenciando a isso. Isso aí também, lembre, isso é conativo, isso é apelativo, não é isso? Ok? Outro também é a persuasão, tá aí? A gente usa essa palavra persuasão. Olha os verbos, persuadir, não é isso? Ok? É fazer como o garoto faz, como o garoto. Ok? Isto é a função conativa apelativa. Vamos voltar para cá? E aí eu tenho um referente. Eu tenho uma coisa importante que é o assunto. O assunto eu estou te informando isso. Se eu estou te informando, eu não estou preocupado com o que eu penso. É algo que tem um objetivo, ok? É uma notícia. Se é notícia, eu não posso colocar o meu ponto de vista. É só o meu vídeo, uma maneira objetiva. Eu não posso me preocupar com quem vai ler a notícia. Eu tenho jornalismo, por exemplo. Então, eu trago algo que a minha preocupação está no assunto, na informação, na precisão dos fatos. Se é na precisão dos fatos, eu tenho que ser retrato real, esclarecido, verossímil, imparcial, neutro. Não é o que eu penso, é o que eu vi, que estou colocando ali. Ok? Se no mundo de hoje há muita fake news, porque a galera distorce porque quer colocar o seu ponto de vista. Informação não pode ter meu ponto de vista. Não é isso? Não pode ter um ponto de vista. E aí tem um texto que diz, fundador do WhatsApp, esse rapaz aí, Jancun, ele tinha pedido desculpas neste domingo e culpou o roteador da rede pelo aplicativo de mensagens com o celular ter ficado fora do ar no último sábado. Pedi desculpas, escreveu como? Foi o nosso mais longo período fora do ar em anos. Foi causado por uma falha no roteador da rede que afetou nossos servidores. Nós trabalhamos para resolver, tem que garantir que não vai acontecer de novo. O WhatsApp, aí veio, saiu do ar por mais de 3 horas no sábado. Dias depois, o Facebook comprado por 16 bilhões de dólares. A companhia de 5 anos de idade tem atualmente cerca de 450 milhões de usuários no mundo inteiro e é o principal aplicativo de mensagem do mundo. Pronto, só isso, ele te informou o fato, não é isso? Ele te informou e aí explicou que aplicativo é esse, o que foi feito com ele, é isso? Foi vendido e tudo mais. Ele apenas te informou. E lembramos, eu tenho uma fonte de um texto que está aqui, g1.com.br, que é um portal de notícias, ok? Que me informa. Então lembre que eu tenho também uma fonte de texto, que de cara já me diz que dali se extrai notícia. Beleza? Então, se é notícia, eu tenho que buscar algo bem verossímil. Essa linguagem, ela tem que ser denotativa, igual ao dicionário, como se diz na gíria. Porque eu tenho uma linguagem conotativa que é figurada, que não entra aí, não é isso? A conotativa é figurada, a denotativa é real, do jeito que é. Okay? E aí você tem também informação. É talvez a mais simples. Se você olhar o texto de é informativo, não é isso? Beleza? A próxima. A metalinguagem. Pronto. A metalinguagem, eu tenho código. Diversos escritores
diversos textos falam sobre o próprio texto. Machado de Assis, ao escrever obras como Dom Casmurro e Transporte das Curvas, ele foi também contato de Cristo. Em Dom Casmurro, ele diz que vai atar as duas pontas da vida, a velhice e a juventude. Okay? Ele está falando da própria obra, da própria narrativa. Lembre que esses dois livros, os narradores estão num tempo futuro, o Betinho está velho, fazendo um flashback da infância a novamente a velhice. Ele vai narrar a sua história e ele fala da própria história dele. Isso é metalinguagem. Isso é procedimento. A palavra é essa quando se fala em literatura. Procedimento é o quê? Recurso de linguagem. Está lá na habilidade 16 do Enem. Okay? Habilidade 15, 16 e 17 são puramente literárias. Okay? A 15 diz que você tem que estabelecer, olha só o que diz, estabelecer relação entre o texto literário e o momento de sua produção, situando o aspecto do contexto histórico, social e político. Isto é, eu tenho que situar a obra ao seu contexto. Se o texto é uma época barroca, o meu contexto é da contra-reforma, da reforma luterana, e eu tenho uma contra-reforma feita pela igreja, ok? Eu tenho um contexto de conflito, eu tenho um contexto de conflito. Se o texto é Arcade no Brasil, o contexto é da Inconfidência Mineira. Se eu tenho um romantismo, o contexto propriamente, na primeira fase, é da independência do Brasil. Por isso o nacionalismo do Gonçalves Dias é intenso, é eufonista, ok? Eu tenho um contexto da segunda fase, que é do mal do século, a tuberculose. Né? Eu tenho o contexto da escravidão, que é a retrato. E aí por diante. Ok? Então, isso aí é na literatura. A 16, aí entra aqui a questão da metalinguagem do Machado de Assis, que vai colocar outros escritores. Diz que você tem que relacionar, olha o termo, eu relaciono uma coisa a outra, ok? Relacionar informações sobre concepções artísticas. O que são, professor, concepções artísticas? Concepção quer dizer tema, o tema do texto. Quer dizer ideia do texto. Ou, tá lá nas questões assim, ideia, tema, aspecto imágico, ele usa muito termo, ok? A ideia, okay, do texto. O conteúdo do texto, isso é concepção. Então eu tenho que relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Professor, o que são procedimentos? Machado de Assis, ele vai expor para você a vida dele. Ele vai usar a metalinguagem como procedimento para isso. Ok? Você tem que ter um cuidado na hora de Machado de Assis. É como se ele estivesse no divã, que é aquele sofá do psicólogo, e você fosse um psicólogo. Você acredita ou não na versão dele. Ele vai tentar te persuadir. Mas leia sempre com o pé atrás. Porque ele pode dizer, como ele manda a leitora fechar o livro do casamento. Ok? E aí ele usa a metalinguagem como procedimento linguístico dele, recurso de linguagem. Né? E aí lá no Brás Cubas, que o Brás Cubas é o defunto autor de amor, que vai narrar a sua história, lógico, ficção. Ele também diz que fez a vida. Não é isso? Ele vai dizer como construiu sua obra, construir com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. É isso? Ele vai explicar o livro. Por isso eu acabei de chamar ao leitor no começo do livro. Ele vai tentar manipular você. E a metalinguagem é o procedimento usado por ele. Professor de metalinguagem, nossos escritores têm. Você tem diversos escritores à frente, metalinguísticos, tipo Drummond. Okay? O Drummond fala muitas vezes da própria poesia, tipo cantores, músicas atuais.
O samba é muito metalinguístico. Não deixe o samba correr. Olha só, ele já vai falando do próprio samba. Não deixe o samba acabar. O morro é feito de samba. E samba pra gente, ele não conhece a tática não, é samba. A música diferente. O texto está falando do próprio samba com a internet do samba. Isso é muito comum, o texto contemporâneo trazer isso. O texto contemporâneo trazer isso, fala do próprio texto. Programas televisivos que ele inventa a linguagem. Conhece um programa chamado Profissão Repórter? É um programa que passa geralmente nas provas federatórias de futebol. É um programa de jornalismo, mas ele está falando o quê? Os bastidores do jornalismo. Como fazer jornalismo por meio do jornalismo. Sempre está linguagem. Quando tinha aquele vídeo show, também está linguístico. Porque ele fala de programas televisivos por meio do programa televisivo. Isso é metalinguagem e muitos outros textos que acontecem, que circulam no nosso cotidiano. Chega um tempo, os outdoors eram muito metalinguísticos. Ele colocava algumas palavras invertidas, para você ler, e ao mesmo tempo ele está falando dele mesmo. Aí se você notar, você vai ver uma propaganda debaixo. Tipo, Bandeirantes Outdoor. Ele colocava ali, lindo. Ele queria dizer o quê? Que aquilo ali era visível. Porque se você tivesse uma empresa, você poderia ver a propaganda ali, que é muito visível. É o outdoor falando do outdoor. A propaganda fala propaganda. Isso é metalinguagem. Isso é muito comum no mundo que vivemos, ok? E aí eu tenho um texto do Arnaldo Antunes que diz: tô louco para fazer um rock para você. Tô punk de guitarra, sou um homem sem parar. Primeiro fiz um blues, não era tão feliz. E de um samba canção até baião fiz. Tentei um tchá-tchá-tchá, tentei um iê-iê. Tô louco para fazer um funk para você. Olha só, por meio da música, ele fala da música, não é isso? Isso é metalinguagem. E aí, essa metalinguagem, o código fala do código. O programa fala do romance do romance. Definições de verbetes, o dicionário. Eu tenho uma palavra e tem o significado dessa palavra. Palavras explicando palavras. Isso é metalinguagem. Isso é metalinguagem. Palavras explicam palavras. Beleza? Vamos para a próxima. Linguagem fática. Linguagem fática. E aí, alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da terra. Estamos em guerra. Não é isso? Você não imagina por quê. A canção que diz alô, alô, está buscando contato. Olha a palavra. O contato. Contato é quando você manda mensagem para alguém que você sabe que ele está online e ele olha e nem abre a mensagem. Porque você está tentando contato e na percepção dele ele não quer responder nada. Você sabe que ele está online, mas ele não quer fazer. E aí você tem uma coisa, há um ruído no meio do caminho. Não é isso? Há um ruído aí. Há algo que ele não quer ver. Ele só olha assim, não abre meu celular. A prática é, propriamente, olha só, o início de uma conversa. Oi, está me ouvindo? Alô, oi, atenção, gente. Isso é prática. Isso é prática. No início de uma apresentação, e aí você tem um contato, oi, tudo bem? Isso é prática. Repetições. O alô, alô, isso é prática. Convenção social. O que é convenção social? Você chega a um lugar e diz, boa tarde. Oi, tudo bem? Convenção social. São as regras sociais, as convenções da sociedade. Como também você tem que ela é o cumprimento, tipo, oi, prazer. Seu cumprimento é o início de uma conversa também, às vezes. Atendeu ao telefone, se não há uma mensagem precisa, que não há mensagem, porque mensagem é outra coisa. É apenas eu estou buscando contato, eu estou testando o canal de comunicação. Por isso eu digo, olá, como vai?
Eu vou indo em você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar, vai lugar no futuro. Tudo bem, eu vou indo em busca do sonho tranquilo, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Aqui uma canção do Paulinho da Viola chamada Sinal Fechado. Ok? Sinal Fechado. São duas pessoas, cada um no seu automóvel, no sinal de trânsito, que chegou o sinal vermelho, pararam ao lado do outro, né? E começaram a conversa. Só que no final ele vai dizendo, sinal, vai abrir, adeus. E aí acabou a conversa com o sinal, adeus já ia sair, tá? Mas ele busca tentar a comunicação. Ok? Opa, tá. Passei demais. E aí entra uma coisa importante. Professor, a função poética. Por que ela é mais complicada às vezes? Todo texto literário poético, provavelmente sim, mas não predomina do lado poético na função dele. Vamos lá. Alguns textos ficam na história da canção popular brasileira porque tem algo artístico. Como é que se constrói algo artístico? Eu tenho que buscar uma mensagem que fique por meio da linguagem, e aí você tem, por exemplo, conhece a canção, deixa eu ver aqui, Eduardo Monte Urbano, conhece, né? Essa canção ela é de 1986, ok? Há um bom tempo, não é isso? 33 anos, beleza? Essa canção, se você notar direitinho, o artístico dela, o lado artístico dela, o poético dela, está na oposição do casal. Um de uma maneira, o outro do outro. Essa oposição, do casal, é construída por meio de uma figura de linguagem chamada antítese. O que é o lado antitético? É o lado contraditório do casal. E a mensagem é, implicitamente, que os polos, né, se atraem, o contrário se atrai. Ele quer dizer que as pessoas diferentes também se atraem. Né? Eles são completamente diferentes. Né? Enquanto Eduardo estava lá no treino de futebol e botão do seu avô, né? Ela estava fazendo faculdade de medicina, nas aulas. Enquanto estava nas aulas de inglês, ela sabia alemão, falava alemão. E quando ela termina a faculdade de medicina, ele estaria passando vestibular. Não é isso? E você perceba uma coisa, a gente está mostrando as diferenças. E essa diferença ocorre no cotidiano da gente. Por trás dele tem uma mensagem poética muito forte, construído por uma figura de linguagem denominada antigas. Ok? Muitos outros textos retratam isso. Viu? Muitos outros textos. E aí, esse lado poético é a mensagem, como ela é construída no texto. Nos simbolistas, que é a linguagem da música, ok? A linguagem da música, o Cruz de Souza usa a aliteração. A aliteração constrói-se uma linguagem artística. No poema chamado Violões que Choram, há uma passagem toda para sugerir, uma estrofe toda para sugerir o som dos violões. E ele cria uma aliteração do V. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpicos violões, vozes veladas, vários velhos vozes velozes dos ventos, viva luz vulcanizadas. Professor, mas esse som do V sugere o quê? Sugere o som dos violões. Ah, mas isso eu não vejo. Ninguém está dizendo que você vai ver. Você percebe isso de maneira subjetiva. Okay? Essa mensagem está implícita por meio da sonoridade. Isso, os simbolistas fazem isso. Okay? Uma canção da Legião Urbana, chamada O Vento no Litoral, ele termina o texto dizendo: o vento
vai levando tudo embora. O vento vai levando, o vento sugerindo o som do vento. Ok? É muito comum isso. Ok? A banda de Titãs fez o pulso ainda pulsa. Pulsa. Muita gente não percebe, né? Sugere o som do pulsar. Pulsa. A própria palavra já sugere isso. Mas quando ela está numa sequência, pulsa. Já é mais forte, não é isso? Ele coloca diversas doenças, peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, psicose, cachumba, difteria, cefalite, faringite, raiva, gripe e leucemia. Pulso, ainda pulsa. E ele está falando que há diversas doenças que são orgânicas ou psicológicas, ele coloca diversas outras, como hipocrisia, raiva, ciúmes, mas o ser humano ainda vive. Pulsa. E aí você tem uma linguagem artística, que artística. Isso é comum no mundo em que se vive. Que só a pena que algumas canções da contemporaneidade esquecem o artístico, ok? Mas não se preocupe não, muitas que vocês estão ouvindo hoje não vão ficar na história da música brasileira. Podemos dizer que são uma arte muito descartável, né? É comercial, é vender. Vender naquele momento e pronto, nada mais. Ele não quer que fique na história musical, ok? Muitos cantores da moda fazem isso, ok? Até eles cantam muito parecido, é isso? Você percebe isso? Okay? E aí nós temos, então, nessa função artística aqui, poética, a minha preocupação é a palavra estética. Ok? Você foi para a clínica de estética, você foi se preocupar com sua beleza. Isso? Você foi para o tesouro, né? Eu fui apenas aprimorar a beleza. Isso? Então, lembre que se é beleza, a beleza é visual, a beleza é sonora. Lembre que na clínica de estética, a preocupação é apenas física. Lembre que também tem que preocupar a estética da alma, né? Você não pode ter. Por isso, olha o texto. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Olha o jogo de palavras construído, e aí entra também o que chamamos de concretismo. Poesia da contemporaneidade, está lá o concretismo, né? Que sugere esse jogo de palavras. Essa forma, a preocupação estética, que é a forma, não é isso? A disposição das palavras ali, ó, como se tivesse o homem caindo, não é isso? Isso aí é a função poética existindo no texto. Elaboração artística, jogos linguísticos, técnicas, a preocupação é uma técnica, trabalho artístico, jogos sonoros, aí a literação, a assonância, que eu também deixa eu ver o que mais? De sonoro. Onomatopeia. Lembre as canções infantis, né? Lembre que a criança, quando está formando o seu vocabulário, né? Quando ele já tudo, ela diz assim, né? A galera diz assim, que ele parece que ele gostou da infância dele, ele não gosta também de criança, né? Tem galera assim no mundo de hoje. Ave Maria, eu chata essa galera gritadinha. Gente, não é para você, você tem que ouvir, é para a criança. A criança está naquela formação e ele repete o P, o sapo não lava o pé. Não se lava porque ele mora, não lava o pé. Perceba que esse som do B, ele usa constante. Gente, a criança está a aprendizagem do arte, ele precisa disso. Ele precisa da onomatopeia, das repetições, porque isso aí é constante. Ele precisa da ludicidade da palavra, que tem muito mais desse mundo de poético. O que é o lúdico? É aquela coisa do brincadeira. Ele vai construindo aquela imagem toda pelo lado artístico infantil, certo? E aí quando ele coloca deixa eu ver, tem uma, cessar a rua, fosse minha,
eu mandava a brigar. Ele vai colocando toda a ludicidade ali, vai construindo esse mundo imaginário. Lembre, é lição para criança. Quando a galera diz que é coisa chata, chata não é dizer, aquela que o falou, realmente, né? Porque a galera é coisa chata, né? Tudo que diz, é coisa chata isso. Não se preocupe, está chato. Né? Principalmente quando eu criança, né, filho? Né? Antigamente era essa mania só de um povo achar que o mundo é chato, criança é chato, na verdade. O adulto é que é e transfere para a criança. Né? Tem as canções, né? Se você notar direitinho, tem um lugar de canção apreciada por adultos que é chato mesmo. É isso? Tem uma que circula aí no de cachaça, né? Que a galera tem um cara aí que cantou, né? Aí você circula nas redes sociais, horrível, né? O pessoal passa aí, a voz é horrível. A música não diz nada sobre nada e a galera acha legal. Né? E diz que é criança que é chata, né? Então, tem muito cuidado com isso. A importância da forma do texto está aqui. Isso tudo aí é o que falamos de função poética, estética, ok? Para as questões. Começa logo com um texto que é uma canção da Legião Urbana, ok? Canção da Legião Urbana. Vocês têm matéria aí? Tem? Beleza? Todos os dias, quando acordo, eu não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, eu nem esqueço como foi o dia. Nosso suor sagrado, bem mais belo que esse sangue amado. Vejo o sol desta manhã tão cinza, a tempestade que chega na cor dos seus olhos, castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distante de tudo. Temos nosso próprio tempo, não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Quem foi escondido é o que se escondeu, ninguém foi prometido, ninguém prometeu, nem foi tempo perdido, ok? Música de 1986 também, o mesmo disco que dá Eduardo Mundo, ok? Disco do da Legião Urbana. Tempo perdido, aí vem a questão. A questão diz, entre os trechos, a seguir da letra tempo perdido, o que melhor reflete a função conativa apelativa da linguagem é Coríntios, em Macaé. E tem a diz, nem foi tempo perdido, somos tão jovens. Eu estou usando, lembre que eu tenho que encontrar o link que tem o verbos no módulo imperativa, a gente está ordenando alguma coisa, é isso? Qual é o link que está dizendo isso? Tentar? Beleza, olha só, o único link que diz, então, me abraça forte. E diz, mais uma vez, que nós estamos distante de tudo. E diz, me abraça, diz, eu estou ordenando, não é isso? Fácil a questão, não é isso? Fácil. Único item correto. Vou até passar por você, senão o horário extrapola, não é isso? Eu já tenho que dar essa questão rapidinho. Temos e-mail, nós temos aproximadamente 23 minutos para fazermos 9 questões. Vai dar tempo? Vamos lá. Canção do vento da minha morte. O vento varre as folhas. O vento varre os frutos. O vento varre as flores. E minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos e folhas. O vento varre os sonhos e varre as amizades. O vento varre as mulheres e minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varre os meses e varre os seus sorrisos. O vento varre tudo. E minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Percebo que o vento varria. Percebo que uma sonoridade aí tem, que é uma figura de linguagem que eu falei há pouco tempo, chamado aliteração. Ok? Aliteração. A ideia maior do texto está no som, tá? Já mata a questão aí. Por que ele diz? Predomina no texto a função de linguagem fática, metalinguística, conativa, referencial ou poética. Qual item? Item é poética, não é isso? Por que poética aí, ó? Você deu o texto e diz, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto, não é isso? A preocupação artística está até na disposição do texto. Olha a posição do texto, não está?
É isso? Olha a próxima texto. E aí percebo que o som, a linguagem artística, predomina aí. Lembre-se só uma coisa a mais. Se você pegar, cada verso, os 3 versos tem folhas, frutos e flores. Na segunda estrofe, ele com essas 3 palavras iniciais, finais com, em todo o último verso, vai perceber que na segunda estrofe, frutos, flores, folhas. É como se ele espalhasse, juntasse tudo isso no verso 2 do poema, ok? Isso é artístico. Isso é recurso de linguagem também usado, ok? Isso é procedimento usado por alguns escritores para dar um caráter mais artístico ao texto. Né? Isso aí é comum, beleza? Questão fácil também? Próximo. Sentimental. Caos do mundialidade. Olha só. Põe-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato, a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa, todos contemplam seu romântico trabalho. Desgraçadamente, falta uma letra. Uma letra somente para acabar teu nome. Está sonhando? Olha que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há todas as consciências de carteira amarela. Este país é proibido de sonhar. Perceba que ele está ali construindo o texto, é isso? Ele está construindo algo. Okay? E aí o foco maior, perceba a questão. Cuidado com esse tipo de questão. Com base na leitura do poema, a respeito do uso e da predominância das funções da linguagem no texto de Drummond, pode-se afirmar que, e tem áreas assim, por meio, olha só, por meio dos versos, por escrever teu nome, e esse romântico trabalho, o poeta faz referência ao seu próprio ofício, o gesto de escrever poemas livres. O poeta está falando da própria poesia, por meio da poesia. Esse texto é também metalinguístico, ok? Se é metalinguístico, perceba que ele está falando da própria poesia por meio da poesia. Por isso que ele diz, por meio de escrever teu nome, escrever. Ele está falando do escrever, escrevendo. Ele está falando, esse romântico trabalho, ele está fazendo um trabalho desse, um trabalho poético, não é isso? Perceba que ele está falando da própria poesia, por meio da poesia. Isso é metalinguagem e tem a está correta, ok? Beleza? Por que o texto está falso? A linguagem é essencialmente poética constitui os versos no prato, a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa todos contemplam. Confere ao poema uma atmosfera irreal e pede o leitor de reconhecer o texto dados constitutivos na cena realista. Não há esse impedimento, não é isso? Não há esse impedimento de construir algo mais realista, não é isso? Por isso que a fala, como fosse uma mãe, me pediu para ele prestar atenção à sopa, não é isso? Que dá um caráter até mais realista por isso, ok? Então, falso entender de bola. Na primeira estrofe, eu pensei, o poeta constrói vai centrado na mala, receptor da mensagem, mas, na segunda, ela desde que se dirige a ela, passa a exprimir o que ele seja. Gente, ele não passa, ele não esquece a amada, não é isso? Eu não tenho essa referência no texto, ok? E tem que ser falso e tem que ler. Ei, eu estava sonhando. O poeta demonstra que ele está mais preocupado em responder a pergunta feita anteriormente e assim dá continuidade ao diálogo com os seus interlocutores do que expressar algo sobre si mesmo. Falso, porque ele está preocupado em expressar o que ele sente. Está preocupado que alguém falou lá sobre a sopa, ok? Não é isso? E o item é falso por quê? No verso. Neste país é proibido sonhar, o poeta mudou na linguagem poética para fazer uso da função referencial, informando sobre o conteúdo do cartaz amarelo presente no local. Gente, nesse momento, ele não está sendo referencial de maneira nenhuma. Por mais que ele coloque essa frase, ainda é o sentimento que ele tem sobre a palavra. Então, não é referencial de maneira nenhuma, porque não está informando sobre a palavra. É o ponto de vista dele, é isso? Né? Será algo bem mais emotivo, expressividade, né? Então, item correto, item A. Ok? Beleza? Próximo. Canção amiga. Eu preparo uma canção que minha mãe se reconheça. Que todas as mães se reconheçam
que fale com dois olhos. Aprendi novas palavras, tornei outras mais belas. Estou preparando uma canção que eu faço agora aos outros e acontecer às crianças. Novamente, Carlos Drummond de Andrade. Que não é muito. Que mesmo que eu falei, né, tá no bicho? Ele está falando da poesia por meio da poesia, tá? Vamos ver o texto. A linguagem do fragmento acima foi empregada pelo autor como objetivo principal de quê? Transmitir informações. Se eu estou transmitindo informação, eu estou sendo função referencial, é isso? Então, poesia informativa? Acho que não. Ok? Fazer referência a acontecimentos observados no mundo exterior? Lógico que não. Ok? Envolver, persuadir o interlocutor, nesse caso, o leitor, em um forte apelo à sua sensibilidade. Qual? Entender, ele está falando de qual função de linguagem? Com nativa, chamada de apelativa, é isso? Vai envolver o leitor? Vai persuadir o leitor, é isso? Lembra? Então, faça o que é isso? Realçar os sentimentos orgânicos, suas sensações, reflexões, opiniões frente ao mundo real. Ele está expressando seu sentimento. O item C está falando da função que? Emotiva ou expressiva, é isso? Ele está expressando isso, seus sentimentos, suas sensações? Lógico que não. Destacar o processo de construção do poema, ou falar sobre o papel da própria linguagem do poeta. E aí, olha a metalinguagem? Correto. Ele está falando da própria poesia, da construção do poema. Ele diz: eu preparo uma canção que minha mãe se reconheça. Toda mãe se reconhece, que fala com dois olhos. Aprendi novas palavras, e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que é para transformar os homens, eu não as crianças, porque assim é uma poesia. Não é isso? Ele fala como ele faz a poesia dele. Beleza? E aí, por meio da poesia, ele fala da própria poesia, metalinguagem. Porque o era falso mantém eficiente contato comunicativo entre o emissor da mensagem de um lado e o receptor do outro. Esse que fala o contato é a função fática. Lembra disso? Função fática? Beleza? E aí é diferente, não é isso? Item para marcar item derivado. E próximo. Geraldo Vandré. Tem Geraldo Vandré. Para quem não sabe quem é Geraldo Vandré, ele dá hoje essa canção que diz: caminhando e andando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços ou não. Os quartéis ensinam a antiga lição de morrer pela parte e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar vai fazer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E aí ele conhece o texto e diz, né? Caminhando e cantando, seguindo a canção. E aí tem duas, acho que a gente estiver caminhando, na verdade, a canção se chama Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. E, viu? Ele falou de flores. Né? De maneira subjetiva. Mas ele fez esse pequeno concerto que virou canção. Pequeno concerto que virou canção. Não há por que mentir ou esconder a dor que foi maior do que é capaz do coração. Não, nem há por que seguir cantando só para explicar. Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar. Eu vou voltar para mim, sempre sozinho assim, até me consumir ou consumir toda essa dor. Até sentir de novo o coração capaz de amor. Ok? Esse é uma pequena canção, por sinal, é uma canção mesmo. Não é um poema, não, é uma canção. Beleza? Na canção de Geraldo Vandré, tem essa modificação da função poética da linguagem. Ele diz que é poética, ok? Beleza? Que é percebido na elaboração artística e criativa da mensagem, por meio de combinações sonoras e rítmicas. Ok? Ele já diz que tem função poética. Perceba que não é pigmento isso não. Pelo menos o texto, entretanto, percebe-se a presença marcante da função emotiva e expressiva por meio da qual o emissor idealiza, imprime a canção, marca de sua atitude pessoal, seus sentimentos. E aí? Entenda, não é? Sim, o seu motivo é isso? Imprimir, expressa, não é isso? Lembra as duas palavras no começo? Imprimir a canção, ok? As marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos, que é o correto. E também diz
transmite informações objetivas sobre o tema de que trata a canção. Quem transmite informação objetiva é a função que? Referencial, é isso? Entendeu? Está falando função referencial, ok? Item C. Busca persuadir o receptor da canção a adotar um certo comportamento. Não tem isso, lógico, por isso é falso. Persuadir, quem faz persuadir é a função conativa, chamada também de apelativa. Ok? O início tem falando dela. Item 2. Procura explicar a própria linguagem que utiliza para construir a canção. Isso é a metalinguagem, a metalinguística, não é isso? Ok? E também não há. E o objetivo é verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem vinculada. Certo? Se eu estou verificando, fortalecendo, eu estou querendo contar a função fácil. Entendeu? Ok? Beleza? Então, lembre uma coisa: cada item tem uma função de linguagem diferente. Não é isso? E atende para isso. Por isso, quando você está estudando, você marca, escreve lá a função que a questão quer dizer. Não quer. Mas ele está explicando outra função, ok? Beleza? Então, item A. Próximo. A maratona é a mais longa, difícil e emocionante prova olímpica. Essa aqui nem é função de linguagem é. Deixa eu ver aqui. Não, vamos passar. Essa aqui não é função de linguagem, ok? Você aprende a interpretação do texto, mas eu quero só a função de linguagem. Essa aqui, deixa eu ver se é. Aqui tem música no fundo. Aqui também não é. Tem uma questão que não é. Higiene visual. Pronto, essa aqui é. No final que eu gabarei essas questões que eu passei, 12, né? Eu gabarei no final, ok? Material. Beleza? Gente, a biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. O ecossistema tem múltiplos organismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Lembrar uma coisa, quando eu falei no função de linguagem, eu disse que você tentasse, às vezes, pela fonte do texto, não é isso? Porque ela te dá muita orientação também. A fonte do texto é o guia dos curiosos. O guia dos curiosos são curiosidades como essa, que é curiosidade que é científica, não é isso? Ok? É um termo de caráter científico, biologicamente falando, né? Beleza? Ciência. Lembre que esse texto, ele está expressando sentimento. Ele está querendo persuadir você. Ele está querendo manter contato com você. Ele está falando do texto por meio do texto. Ele está construindo algo artístico. Ou ele está informando algo a você. O que ele está fazendo? Ele está te informando, tá? Beleza? Você não mata a questão, aí ele mata. Predomina no texto a função de linguagem, qual é? Exatamente, aí é referencial. Porque o texto traz noções e informações conceituais, conceitos. Ok? Do jeito que você tem lá no livro de ciência. Conceitos, informações, é isso? Beleza? Então, lembre que é comum você matar. É aquela questão que analisar em 3 minutos você vai a questão. Essa aí você faz 20 segundos, ok? Porque você tem conhecimento. Você tem conhecimento. Põe em prática isso, não é isso? Ok? Põe em prática. Item é função referencial porque há informação. Um texto conceitual, um texto que fala de algo científico, ok? Beleza? Assim? Próximo. Desculpe, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela oração da sala, que esqueceu da noite. Se recados para ser respondidos na secretária eletrônica, recados chatos, contas que para pagar que venceram ontem, estou nervoso, estou zangado. Nos textos em geral, é uma manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento, a crônica de Isabato, a função de linguagem predominante é a emotiva expressiva. Olha só, dirá aqui para você a função de linguagem. E aí quer dizer, porque essa função é predominante. Por quê? Ideal. Porque o discurso do enunciador como o próprio código. Gente, aquele que se preocupa com o código é a função o quê? Meta-linguística, não é isso? Ok? O próprio
própria linguagem que ele está usando. Ele não está focado nisso, beleza? Mesmo que há. Quer dizer que tem que ter a linguagem? Tem sim. Ele está falando uma crônica como é uma crônica, não é isso? Mas a questão quer falar de quê? A questão quer que a gente perceba a função emotiva. Não é isso? Beleza? Entendeu? A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. E agora? Vamos ver. Guarda isso aí. O interlocutor é o foco do enunciador na construção do texto. O interlocutor é o executor, é o foco maior. O foco maior é como se fosse a função quê? Conativa ou apelativa. Não é isso? Beleza? Então, essa é a descartada. Entendeu? O referente é o elemento que se sobressai do detrimento dos demais. Quem é o referente? O assunto. A preocupação é o assunto em si? Ele está falando da função referencial. Tá ligado? O referente e função referencial, não é isso? Não é essa? Ele também não é, ok? O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Manutenção da comunicação, está ouvindo? Ó, essa é a função que faz. Não é o texto, ele é a função poética, desculpa, emotiva ou expressiva, é isso? E aí, olha o que ele envolve dele. A atitude do enunciador. Que é enunciador? Que enuncia algo. E fala, o emissor. Ok? Ele enuncia algo. Enunciador é a palavra. Enunciar é dizer algo. Se sobrepõe aquilo que está sendo dito. A atitude é o que ele pensa. É o sentimento dele. Que lá no finalzinho ele vai dizer assim: estou nervoso, estou zangado. Sobrepõe isso completamente. Ok? Perceba que o entender responde à questão. Beleza? Questão não é fácil? Quebrando mitos, juventude, participação em políticas. O sociólogo estuda o quebra mitos, juventude e participação em política, feito pelas sociólogas Neide Garcia Castro e Lia Abrão Vai, ouviu 1.854 participantes da primeira Conferência Nacional da Juventude, 2008. A maioria dos militantes dos movimentos sociais, com uma idade entre 15 e 29 anos. Segundo a coordenadora Miriam Popovai, a pesquisa derrubou 3 mitos importantes. O primeiro, de que o jovem é alienado. O segundo, de que ele é egoísta e consumista. Não sei porque ele só consome porque tem dinheiro. É isso, né? E por último, de que ele não se preocupa com o próximo, ok? Os dois respondem o resultado da pesquisa com base em levantamentos prévios realizados pelas sociólogas, organizadoras do estudo. As escolhas lexicais apresentadas indicam que os resultados da pesquisa foram responsáveis por estimular pensamentos do senso comum, o que pode ser comprovado pelo literário. Emprego a expressão quebrando mitos, entendeu? Na apresentação da idade participante da pesquisa, e vencer o uso partitivo, a maioria dos militantes, entender, ênfase que se dá ao subjetivo jovem ou a divulgação do mundo do participante da pesquisa. Entender isso, exatamente, ele está aí quebrando mitos, é a expressão que comprova que esse resultado rompeu o consenso comum. Ok? Beleza? Eu acho que nós encerramos nossa participação. Beleza? Essa semana, eu quiser, fique com Deus, beleza?